Bom, então vamos lá, né? Capítulo 11, valiosa experiência. Sim. Então vamos começar aí pela pergunta número 1. Tem todo um explicativo aqui no início. Pergunta número 1 seria: o que você e o grupo entendem por psiquismo? Qual a sua importância? A definição de psiquismo é doutrina filosófica, é isso? Que supõe ser a alma formada por um fluido especial ou que anima todos os seres vivos, que é o fluido vital, é isso? Aonde que você está vendo? Qual parágrafo que você viu isso? Não, essa definição eu peguei no Google. Eu não encontrei a definição do psiquismo aqui, né? Ele fala do psiquismo, fala que vai... Especificamente, eles não... Não. Ele não diz, né? Isso, que vai encontrar com psiquista e etc. A definição filosófica que eu achei também diz que é alma, espírito, mente, pensamento, conduta, comportamento, vida intelectual. Uhum. Tudo isso junto e misturando. Resumidamente, psique. Alma, espírito, mente. E aí, psiquismo, conjunto de procedimentos psíquicos. Aí, no início aqui, o que ele fala, né? Então, no capítulo anterior, o médico lá, né, que estava lá, sugeriu, lá com a família, né? Que a mulher dele lá, aquela esposa dele lá era aparentemente bonita por fora e horrível por dentro. Ovinho podre. Aí o tal do Gabriel, que é o marido da Margarida, né, resolve levá-la, né, a um psiquista, né? Um psiquista. Ele cita aqui de psiquista, não fala médium, ele fala psiquista. E aí a gente vai ver depois o porquê que ele não é médium. Aí ele leva, né? Atento à sugestão do médico amigo, no dia imediato pela manhã, dispôs-se Gabriel a conduzir a esposa ao exame de afamado professor em ciências psíquicas, no intuito de conseguir-lhe cooperação benfazeja. Aí um pouquinho mais para frente, ele fala que esse professor indicado era admirável expoente de fenômenos, portador de dons medianímicos notáveis. Sim. Mas não oferecia proveito substancial aos que se acercassem dele, por guardar a mente muito presa aos interesses vulgares da experiência terrestre. Eles colocam umas expressões tão bonitas para falar, a pessoa era um devasso materialista. Era um médio meia boca. Charlatão, vulgo charlatão, não? Pode-se dizer isso? Ele tinha até alguns dons mediúnicos, né? Mas ele não aproveitava, ele não utilizava esses dons para ajudar ninguém, essa é a verdade, né? A não ser em troca de dinheiro, nós vamos ver depois lá. Ele fala assim, fazer psiquismo, falou meu instrutor, em voz quase imperceptível, é atividade comum, tão comum quanto qualquer pessoa. O essencial é desenvolver trabalho santificante. Visitar medianeiros de reconhecida competência no trato entre dois mundos, senhores de faculdades magníficas no setor informativo, é o mesmo que entrar em contato com os donos de soberba fortuna. Se o detentor de tão grandes bens não se acha interessado em gastar os recursos de que dispõe a favor da felicidade dos semelhantes, o conhecimento e o dinheiro apenas lhe agravarão os compromissos no egoísmo praticado, na distração inoperante ou na perda lamentável de tempo.
Exatamente. Ou seja, o cara aqui, você vê que ele coloca, ó, é atividade comum, tão comum quanto qualquer outra. Ou seja, a possibilidade de você ser um intermediário entre o mundo material e o mundo dos espíritos é tão comum como qualquer coisa. Todo mundo tem essa habilidade. É muito fácil. A questão é saber utilizar isso, que é isso que ele coloca aqui. O essencial é desenvolver trabalho santificante, ou seja, saber usar isso em benefício do semelhante, aí é outra questão. Que aí a gente vai ver na frente que o cara usava benefício próprio, né? Não era para benefício dos semelhantes, né? A importância do psiquismo é manter você vivo, né? Sim. É porque ele pergunta, na questão, ele pergunta assim, o que entende por psiquismo? Então, o psiquismo, o que é? É a nossa mente. É o nosso pensamento. Somos nós, como espírito. E isso é o psiquismo. Aí ele questiona, qual a sua importância? Se nós fôssemos só matéria, ninguém tinha vida, né? Você tem que ter a parte do psiqui. Porque aqui, inclusive, uma das definições, aqui fala, pensamento, conduta, comportamento, vida intelectual. Então, se a gente não tivesse esse psiquismo, seríamos simplesmente máquinas orgânicas. Exatamente. Matéria, né? Pura matéria. Seríamos como uma planta, por exemplo. Um robô sem um chip de memória. Porque é através do psiquismo que a gente decide, né? Toma decisões. Exatamente. De acordo com o nosso livre-arbítrio. Realiza trabalhos. Sim, desenvolve inteligência, desenvolve moral. Bom, aí ele segue aqui. Todo o nosso esforço. Tem uma parte que ele diz que o Gubbio não gostaria que ele fosse, né? Não sei se já passou. Sim. Isso. É mais para frente, eu acho. Bom, apesar da oportuna observação, notamos que o esposo da obsediada não oferecia receptividade mental que nos favorecesse a modificação desejável. Né? Todo o nosso esforço sutil para colocá-lo no outro caminho redundou em fracasso. Gabriel não sabia cultivar a meditação. Embora visivelmente preocupado, comentou o orientador. De qualquer modo, aqui nos achamos para ajudar e servir. Acompanharemos o casal nessa nova aventura. Em breve tempo, entraríamos em contato com o psiquista lembrado. Com muito interesse, como quem sabia de antemão os sucessos que se desdobrariam, Saldanha acompanhou as mínimas providências, sem desgarrar-se da jovem senhora. Alguns minutos antes das 11 do dia, 11 do dia é ótimo, hein? Encontrávamos, que a gente fala 11 da noite só, né? Os 11 do dia aqui. Às 11 do dia, encontrávamos todos em vasto salão de espera aguardando a chamada. Mais 3 grupos de pessoas que ali se congregavam em ansiosa espera. Demorava-se o professor em gabinete isolado, atendendo a enfermo mental, que se revelava de longe pelas frases conexas que proferia em voz alta. Reparei que os presentes se faziam seguidos de grande número de desencarnados. Achei legal isso aí. Para definir corretamente a casa inteira, mais se assemelhava a larga colmeia de trabalhadores sem corpo físico. Entidades de reduzida expressão evolutiva iam e vinham, prestando pouca atenção à nossa presença. Sempre tem de tudo nesses ambientes, né? Em vista da férrea disposição de Saldanha no sentido de manter Margarida sob severa custódia pessoal, nosso instrutor, alegando interesse na sondagem do ambiente, afastou-se um tanto em nossa companhia, detendo-se no exame acurado dos consulentes. Eu acho que já passou, então, quando ele diz que... Acho que a partir daí é a dor. Esse trecho que ele se desagrada é o segundo parágrafo. O segundo parágrafo, exatamente. Profundo desagrado, exatamente. Pude reparar, então, que a liberdade dos homens no terreno da consulta é quase restrita, porquanto, de nosso lado, Gubbio demonstrou profundo desagrado, exatamente, asseverando-me discreto que tudo faria por impedir a providência
que somente seria profícua e aconselhável ao seu parecer através de autoridade diferente no assunto. É porque ele já previa que não ia dar O certo. cara não oferecia nada. Quer ler aí? A 2, logo em seguida. Acercamos-nos de acolhedora poltrona. Acercamos de acolhedora poltrona em que um cavalheiro de idade madura, dando mostras de evidência moléstia nervosa, permanecia ladeado por 2 rapazes. Suor frio que lhe banhava a fronte e extrema palidez com traços de terror. Lhe exteriorizava a lipotimia. Desmaio. Uhum. Revelava-se torturado por visões pavorosas no campo íntimo, somente acessíveis a ele mesmo. Registrei-lhe as perturbações cerebrais e vi sobre a forte sombra a várias formas ovoides, escuras e diferenciadas entre si, admirando-lhe diferenciadas entre si, aderindo-lhe a organização periférica. Perispirística. Achava-me interessado em que o nosso instrutor se pronunciasse. Rubio observava-o meticulosamente, de certo nos preparando valiosos ensinamentos. Transcorridos alguns instantes, falou-nos em voz sumida. Aí é a 2, né? Só um minuto. Aí seria a 2. Peraí, só um minuto. Aí seria a questão número 2. Peraí, só um minuto. Agora, desculpa aí. Os distúrbios da mente podem conduzir o homem a situações de grande calamidade. Neste capítulo, relata a postura de um investigador de polícia em condições de graves perturbações. Comente. Aí descreve a 2 ainda. Então, a 2 continua. Achava-se interessado que nossos instrutores... Começa no vejamos aí. Vejamos que os... Aqui calamidade. Vejamos que calamidades fisiológicas podem, os distúrbios da mente, conduzir um homem. Temos sobre o nosso olhar um investigador de polícia. Temos sob o nosso olhar um investigador de polícia em graves perturbações. Não soube deter o bastão da responsabilidade. Dele abusou para humilhar e ferir. Durante alguns anos, conseguiu manter o remorso à distância. Todavia, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe na atmosfera psíquica, passou a circular na atmosfera psíquica, esperando o ensejo de fazer-se sentir. Com a maneira cruel de proceder, atraiu não só a ira de muita gente, mas também a conveniência constante de entidades. A convivência constante de entidades de péssimo comportamento que mais lhe arruinaram o teor da vida mental, chegando a tempo de meditar somente os caminhos percorridos na intimidade dos primeiros sintomas da velhice corporal. O remorso atraiu-lhe grande brecha na fortaleza em que se entrincheirava. As forças acumuladas nos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo, pela conduta irrefletida a que se entregou levianamente, libertadas de súbito pela aflição e pelo medo, que quebraram-lhe a fantasiosa resistência orgânica, quase tempestades que se sucedem,
furiosas, esbarrando a represa frágil com que se acredita conter o impulso crescente das águas, sobrevindo a crise, energias desequilibradas da mente em desvairo vergastaram-lhe os delicados órgãos do corpo físico. Os mais vulneráveis sofreram consequências terríveis. Não apenas o sistema nervoso padece torturas incríveis. O fígado, traumatizado, inclinava-se para a cirrose fatal. Eu acho que a partir daí já tem uma pré-resposta da pergunta 3, né? Da 3, né? Isso. Tá mais uma vez aí o que a gente sempre comenta, né? O remorso, né? A consciência do cara cobra dele, não adianta. Cobra. Sim. E o reflexo é sempre orgânico, né? Muitas vezes. Exatamente. Quando você não consegue sair daquela armadilha, né? Da tua cabeça lá, das tuas memórias, que eu até falo em memória mais na frente aí. Sim. Vai pra parte física mesmo, que você falou. Destrói rim, fígado. Vai acabando com o cara. O fígado do cara tava indo para cirrose. Sim. Você vê que... Imagina o que esse investigador não fez, hein? Pelo amor de Deus. Você vê que a mente pode tanto curar como destruir seu organismo. Exatamente. Você vê o poder que tem a mente. É capaz de destruir o seu próprio organismo. Aqui fala assim que abusou para humilhar e ferir. Exatamente. Provavelmente esse cara deve ter sido daqueles cara que fazia de tudo com quem era preso, né? É bem provável, né? Ele atraiu a ira de muita gente. É interessante que ele fala que chegando a tempo de meditar sobre os caminhos percorridos na intimidade dos primeiros sintomas da velhice, né? O remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza. Quer dizer, à medida que ele foi ficando fragilizado pela idade, né? Ele não conseguiu mais segurar a onda, né? Vamos dizer assim. Enquanto ele era jovem, dá a impressão que assim, enquanto ele era jovem, ele não pensava muito nisso, né? Fazia o que tinha que fazer, que ele achava que tinha que fazer, e qualquer sinal de remorso não fazia muito efeito nele, né? É aquele negócio. Você vai chegando numa certa idade, você vai começando a refletir naquilo que você fez. E aquilo tudo estava represado desde uma vez, né? É o que ele fala aqui. Que é o que ele fala aqui. Quais tempestades que se sucedem furiosas, esbarrondando a represa frágil, com que se acredita conter o impulso crescente das águas. Ou seja, o negócio foi sendo represado até que o negócio rompeu e foi com fúria total. Uhum. No texto anterior ele já começa falando disso. As forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo, através de conduta irrefletida que se entregou levianamente, libertada de súbito pela aflição e pelo medo, quebraram-lhe a fantasiosa resistência orgânica. É isso aí. Porque aí o próprio organismo com a idade foi começando a se fragilizar, e aí as forças psíquicas do remorso aí acabaram de fazer um trabalho, né, de começar a corroer o organismo, né? O que esse cara estava fazendo lá, afinal? Ele estava esperando para ser atendido? Eu acho que ele estava esperando para ser atendido. Era um dos que estavam lá no ambiente para ser atendido, né? Ele mais umas 2 pessoas aí que vêm pela frente. Então ele estava encarnado, né? Ele estava encarnado. Estava encarnado. Estava encarnado, isso. Estava começando a sofrer aqui mesmo. Sim. Porque aqui inclusive ele fala: com a maneira cruel de proceder, atraiu não só a ira de muita gente, encarnado, mas também a convivência constante de entidades de péssimo comportamento. Ou seja, ele atraiu
a ira de muita gente que não aceitava o comportamento dele, né, que devia agir com truculência. Essa época aqui que ele está falando, década de 40, talvez recém saído da ditadura do Vargas, né? A gente sabe que ditadura o povo faz de tudo, né? Então, de repente, o cara foi até um torturador também, né? Então, a polícia queria mais era bater, né? A polícia queria bater, espancar, torturar. Uhum. A gente sabe que nesse período do Vargas também houve muita repressão a opositores, muita gente foi presa sem mandado judicial, é um negócio complicado. Foi um período da era Vargas, né, que ele teve 2 períodos, né, um democrático e outro de mão de ferro lá. Sim, a ditadura, né, dele foi de 37 a 45. Então, 37 a 45 é exatamente o período da guerra. A guerra começou em 39. Porque ele tomou poder na década de 30, com a Revolução, né, que depôs a chamada República Velha. Aí ele tomou o poder e ficou lá a bel prazer, deixando o tempo passar, né? Aí teve até a Revolução Constitucionalista, aí teve a Constituição de 34, aí ele deu um golpe em 37 e virou ditador de vez, né? Foi até 1945. Então, esse período de 37 a 45 foi um período ditatorial. Muita coisa errada se fez, né? Então, quem tinha o poder nas mãos naquela época, deitou e rolou, né? Sim. Talvez seja o caso dele aqui, né? Estou especulando, não sei se é. Tudo indica, né? É uma forte hipótese. Porque ele era uma pessoa, aquele cara que é flor que não se cheira, né? Tá bem claro. Porque o livro, deixa eu ver se tem a data aqui. O livro... não tem a data aqui, mas é década de 40. A obra é década de 40. 1949. Então, 4 anos depois da ditadura, né? Fim da ditadura do Vargas. Mas ele deve ter deitado e rolado, né? Porque aqui ele fala aqui que ele humilhava, feria, né? Procedia de forma bastante cruel. Complementando. Infelizmente, hoje em dia, né, ainda tem muita gente assim, né? Diminuiu bastante, mas... Complementando o parágrafo, então, esse amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Só a extrema modificação mental para o bem poderá conservá-lo no vaso físico. Sim. Uma fé renovadora, um esforço, com esforço de reforma persistente e digna da vida moral mais nobre, conferir-lhe-á diretrizes superiores, dotando-o de forças imprescindíveis à autorrestauração. E já é a introdução aí da pergunta 3, né? E a pergunta 3 a memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Comente. É isso aí, é o que ele está descrevendo no texto, né? Se ele não tiver uma mudança mental, né? Uma extrema modificação mental para o bem, que vai poder conservá-lo no vaso físico, como ele diz ali, ou seja, ou ele muda ou ele morre, né? Mas aí você complementa esse aqui que se enquadra exatamente dentro de uma característica aí ditatorial aqui, ó. Quando ele diz aqui, ó, pertence... permanece, né? Permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou
em gabinetes isolados e escuros, pelo simples gosto de espancar infelizes a pretexto de salvaguardar a harmonia social, ou seja, bem característico de, né, de ditadura, né? E é o que o Cláudio tinha comentado, a memória, o pensamento é fortíssimo, né? Tanto para o bem como para o mal. Se ele não mudar, não tiver uma mudança drástica, ele vai morrer rapidinho. O corpo dele não vai aguentar tanta lembrança ruim, né? Tanto remorso. Porque aqui, inclusive, a gente vê claramente, por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Ou seja, deixa muito claro que não é Deus que condena, não é Jesus que vai vir aqui fazer julgamento de ninguém, porque é aquilo que os evangélicos, os adventistas falam, né? Na volta de Jesus, ele vai vir e vai presidir o julgamento final para aqueles que vão herdar a terra e aqueles que vão para o lago de fogo e enxofre. É assim que eles falam, porque é assim que está escrito lá no Apocalipse. Só que aquilo lá, a gente sabe, o Apocalipse é uma coisa simbólica, a gente não pode levar literal. Então, eles levam literalmente isso ao pé da letra. Então, é só analisar a vida de Jesus, que isso foi questionado até numa aula que eu fiz um tempo atrás, que Jesus ele vai vir para julgar no juízo final. Analisa toda a vida de Jesus descrita nos evangelhos. Ele nunca teve uma posição de julgador. Ele nunca se arvorou em juiz de ninguém. Sim. Nem a adúltera que estava para ser apedrejada, o que ele falou? Nem eu te condeno, vás e não peques mais. Num outro episódio que um cara lá se levantou quando ele estava fazendo uma exposição lá, o cara lá se levantou, olha, mestre, meu irmão me passou a perna na herança, fala com ele lá para ele me dar a minha parte. Aí ele fala, não, moço, eu não sou julgador de ninguém, nem sou partidor de herança. Então, em todos os momentos, ele nunca teve posição de juiz, de julgar. Justamente, não teve e não terá, né? Ele simplesmente veio para exemplificar uma vida, como deveria se viver, né? Com esse amor ao próximo, etc, etc. Mas nunca, em momento nenhum, com atitude tirânica ou atitude de juiz, ou o que seja, né? Nada nesse sentido. E, na realidade, quem paga pelos nossos pecados somos nós mesmos, né? Quem vai pagar, né? Vamos dizer. Se existe dívida, essa dívida é com nós mesmos, diante da vida como um todo, diante dos exemplos, né? O juiz é a sua consciência. O nosso juiz é a nossa consciência, exatamente. Mas é exatamente o que está escrito aqui, ó. A memória é um disco vivo e milagroso, fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos, exatamente. Então não há um juízo, não vai haver um juízo final, até deixei claro para isso. Não existe juízo final, essa história que é contada, isso aí é alegórica, não existe juízo final. Deus não poderia condenar eternamente as pessoas ao fogo do inferno, principalmente porque depois de morto ninguém tem mais corpo físico para queimar, então não existe o que vai queimar o que se a gente não tem corpo físico. Eu ainda acho que isso ainda é um argumento que a igreja como um todo, seja ela protestante ou católica, utiliza como um instrumento de manipulação e de submissão. É o que me parece. Sim.
Entendeu? Mas é o que também me parece. Parece, porque Isso foi criado tem que ser submisso. Submisso a quem? A quem manda. Quem é que manda? Quem está acima de você? Quem está acima de você? É quem manda. Isso foi criado. É o cara que é igual a você. Igual assim, né? Em termos humanos, vamos dizer, né? Isso foi criado numa época em que a igreja estava se impondo como poder político. Então precisava um instrumento para amedrontar, para dizer, olha, se vocês não fizer o que eu estou mandando, vocês vão para o inferno. Isso. Entendeu? Então era necessário, para exercer o poder político sobre as pessoas, que tivesse um instrumento que ameaçasse as pessoas. Né? E aí utilizou-se frases que estão no Evangelho, que também é uma coisa simbólica que Jesus falou sobre o inferno, e materializou-se o inferno como algo realmente existente. Uhum. E a gente vê aqui, é a nossa consciência que nos julga. Não vai ser Deus que vai julgar, não vai ser Jesus que vai vir para o juízo final. É a nossa consciência. A descrição do homem aqui, que era o investigador da polícia, é o sintoma daquilo que acontece com todo mundo. Por menor que seja o erro que a gente comete, a gente acaba fazendo alguns deslizes, e aí a gente pensa, fala, nossa, não devia ter feito aquilo. Na situação dele aqui, era um negócio muito grave, né? Porque fala que ele levava os presos lá para um canto escuro e descia um cacete nos caras. Exatamente. Se não, pior, até matava em torturas. Então, o caso dele é um caso exponencialmente grande. O nosso, de repente, a gente deixou de fazer alguma coisa, a gente se arrepende de alguma outra coisinha ali. É um negócio até mais leve, mas muitas vezes nos traz arrependimento de aquela dor na consciência de não ter feito uma coisa, ou ter feito uma coisa que não devia ter feito. Então, todos nós passamos por isso no dia a dia. Sim. É aquilo que você acabou de falar, e o Alexandre falou, etc., que realmente a nossa consciência, né? É nós com nós mesmos. E o referencial, na verdade, que a gente tem que se mirar e se comparar é com o amor de Deus, né? Que ele que vai ser a nossa referência, ele que vai ser o nosso juiz, entre aspas, né? E a nossa consciência vai nos colocar de frente com esse amor e a gente vai refletir, tendo como referência o amor de Deus, né? E a plenitude desse amor, e nós mesmos nos analisarmos, concorda? E falar, pô, olha só o que eu deveria ser, e olha só o que eu sou, e o que eu fiz, né? Então é a conversa de nós com nós mesmos, tendo como referência a plenitude do amor de Deus. É por isso que Jesus veio ao mundo e deu o exemplo. Ele deu o exemplo do que nós deveríamos fazer. Então, está nessa tentativa de imitá-lo até hoje. Né? Então, a gente ainda não conseguiu. Mas ele é o nosso modelo. Isso, exatamente. É o comportamento que deveríamos ter. Então, toda vez que a gente faz alguma coisa errada e a gente pensa, pô, mas não devia ter feito isso, é a nossa consciência nos dando alerta, olha, você está errado, muda aí o seu comportamento, que isso não é certo. Então, o nosso modelo é Jesus. Então, ele veio demonstrar o que, vamos dizer assim, o caminho que a gente deve seguir. Agora, esse é um processo que é de cada um, né? Cada um tem o seu tempo. Com certeza. E aí aquela frase famosa, né? Conheceis a verdade vos libertará. Ou seja, qual que é a verdade? É o amor de Deus, todo o comportamento que ele teve e mostrou, enfim, né? Então, se a gente conhecesse e seguisse, pelo menos, de andar nessa direção, a gente está indo em direção à liberdade, né? Liberdade tão sonhada. Tem que ser um esforço diário, né? Tem.
E não existe nada melhor do que você botar a cabecinha no travesseiro e dormir, né? Putz, cara, não tem preço, né, velho? Não tem preço, então. Não Aí, tem preço. para chegar nesse nível, você precisa se policiar, né? Amigão. E outro negócio que eu estava pensando é a Bíblia, as duas partes da Bíblia que mais tem questão de fantasia, né? Pra botar a pessoa para... Se for levar ao pé da letra, vai ficar comendo historinha aí, até que a Gênesis e a que você falou agora aí. Apocalipse. Gênesis e Apocalipse, né? Tanto a criação do mundo como o fim do mundo, a criação do mundo é uma história só, né? Adão e Eva, pelo amor de Deus, aquela maçã, a serpente, etc. Foi muito antes disso, né? Mas as pessoas leem e levam ao pé da letra. E lê 1, 2, 3, 4, 20 vezes e não quer parar para pensar, né? Essa é a verdade. Não quer parar para pensar. É coisa simbólica. Tanto a criação, o Gênesis, quanto o Apocalipse, é adotada uma linguagem figurativa. Sim. Né? A Gênesis, pelo fato de as pessoas naquela época ainda não terem condições de entender o real que se passou. Então, contou-se numa forma de fábula. O Apocalipse é uma linguagem figurada, porque também não poderia se dizer, porque o real que vai acontecer, a gente ainda não sabe também. Porque depende do livre-arbítrio das pessoas. O Apocalipse que fala lá é o que pode acontecer, mas não significa que vai acontecer. É um alerta para a humanidade para se corrigir. Então, são duas coisas assim, diferentes, mas a linguagem adotada é simbólica por esses fins. Só que as pessoas levam ao pé da letra, como aquilo que aconteceu de fato. Então, a Folha de São Paulo publicou, muito tempo atrás, que 25% da população brasileira acredita que Adão e Eva são personagens reais. Se 1 em cada 4 pessoas no Brasil acredita que Adão e Eva de fato existiram, então, quer dizer, fica difícil você explicar que aquilo é simbólico, porque eles entendem que é real. Sim. Mas agradeço a Igreja Católica, né? A gente mesmo tinha aula de catecismo e isso aí era enfiado goela abaixo, né? Sim. Ele não fazia nenhuma questão de explicar nada, era simplesmente, como se diz, ipsis literis, pegava lá aquilo lá e transportava para você. Sim. É um grande diferencial aí nosso, assim, né? Não que sejamos melhores do que os católicos, mas pelo menos a doutrina nos mostra essa volta íntima, né? Esse espírito que a gente tem que, né, enfrentar, né? Já o católico, o protestante, enfim, os caras, eles vão lá e esperam que, né, que venha de fora, né? Eles não olham para eles. Porque o que se entende é que, assim, o simbolismo de Adão, Eva, a serpente, né, são simbolismo da humanidade ainda na infância. Então, quando Adão e Eva ainda eram crianças, eram infantes espirituais, porque se você pegar lá, tem um trecho lá que eles andavam nus no paraíso. Depois que eles comem o fruto proibido, é que eles percebem que eles estavam nus. Por que antes eles não percebiam isso? Porque antes... Pecado, né? Porque antes eles ainda não tinham a consciência de saber que eles estavam nus. A partir do momento que eles comem o fruto proibido, eles adquirem a consciência. Ou seja, é a passagem daquele espírito ainda muito infantil para a fase da humanidade. E aí ele entende quem ele é, ele se vê, ele sabe quem ele é. Então aí ele percebe que está nu, é um simbolismo, pode dizer, a transição do espírito que ainda não tem consciência para aquele que já tem a consciência de quem ele é. A serpente é um simbolismo do conhecimento. A serpente, por que a serpente induziu Eva a pegar o fruto proibido? Porque a serpente simboliza uma fase em que o ser humano já começa a adquirir um conhecimento.
E aí ele começa a se ver, e aí ele se vê nu, ou seja, ele vê a si mesmo, os seus defeitos, as suas más inclinações. Então é tudo um simbolismo que existe por trás. E aí as pessoas levaram isso ao pé da letra, porque há 3 ou 4 mil anos atrás, a humanidade não tinha cultura suficiente para entender esse simbolismo. Hoje a pessoa já tem, né? Com o espiritismo principalmente, as pessoas já têm condições de entender. Mas aí as pessoas preferiram manter, né, aquele negócio ali do literal. Então aí é complicado. Mas eu acho que existia já uma meia dúzia de pessoas que pensavam diferente, né? Os próprios apóstolos, eu acho, né? Deveria ter, né? Mas aqueles grandes pensadores lá da antiguidade. Sim, sim. A maioria, realmente. Com certeza deveria ter alguma meia dúzia ali de pessoas que discordavam disso, mas com certeza foram silenciados, né? Sim, sim. Se falasse alguma coisa, taxar de louco, mandava pro hospício lá. Sim, a ignorância era muito grande, né? E ela prevalecia mais, né? Isso aí. E aí, continuando aí eles chegam aí a ver o caso de uma moça, né? Uma matrona, né, que estava lá sentada. Abeiramo-nos de um divã em que respeitável senhora se sentava ao lado de jovem clorótica, que é anêmica, né? A menina estava até branca, parecendo avó e neta. 2 espíritos de aspecto sinistro rodeavam a menina, qual se devesse estar custodiada por guardas tirânicos. Aí então eles estavam aguardando lá ser consultada pelo tal professor lá, né, do psiquista. Aí ele percebe fios, né, fios tênues de energia magnética ligavam-lhe o cérebro à cabeça do irmão infeliz que se lhe mantinha à esquerda. Achava-se absolutamente controlada pelos pensamentos dele, a maneira de magnetizado e magnetizador. Então os espíritos que estavam em volta dela ali praticamente fizeram ali uma ligação direta na mente dela, e ela começou a exteriorizar aquilo que eles estavam pensando. Então ela praticamente ficou dominada pelo pensamento dos obsessores, né? A doente ria sem propósito e conversava a esmo, reportando-se a projetos de vingança com todas as características de idiotia e inconsciência. Gubbio examinou-a com a atenção habitual e informou. Eu achei muito bacana esse textozinho aqui. Encontramos aqui o doloroso drama do passado. Aí ele fala, a vida não pode ser considerada na conta estreita de uma existência carnal. Abrange a eternidade. É infinita nos séculos infinitos. É muito legal, realmente, isso aí. Bem, bem legal. Essa menina comprometeu-se gravemente no pretérito, quer dizer, no passado, né? Desposou um homem e desviou-lhe o irmão para vicioso caminho. O primeiro suicidou-se, o segundo asilou-se no fundo vale da loucura. Ei-los presentemente ao lado dela para deplorar a vingança, né? Vingança. Na atualidade, a avózinha preparou-lhe um casamento nobre, receando deixá-la no mundo entregue a si própria. Entretanto, em véspera de concretização do plano benéfico, ambas as vítimas de outro tempo, mentalmente cristalizadas, o propósito desforra, buscam impedir-lhe a união esponsalícia, né? É o casamento. Né? Sim. O ex-marido ultrajado em fase primária de evolução, ainda não conseguiu esquecer-lhe a falta e ocupa-lhe os centros de fala e do equilíbrio. Enche-lhe a mente de ideias dele, subjuga e requisita-lhe a presença na esfera em que se encontra. Permanece a pobrezinha saturada de fluidos que lhe não pertence. Certamente já peregrinou por diversos consultórios de psiquiatria, sem resultado, e vem até aqui procurando socorro.
Pairalha não, encontrará remédio adequado? Então eu vou elogio sobre forte impressão. Aí já é o comecinho da Vai quarta. começar Exatamente. 4 agora, vai começar 4 agora. E aí a quarta questão seria: não adianta retirar a sucata que perturba um ímã, quando o próprio ímã continua atraindo a sucata. Comente. Vai lá. Não me parece muito bem encaminhado, elucidou o nosso dirigente sem presunção. Exige renovação interior e ao que acredito não obterá nessa casa senão ligeiro paliativo. Em caso de obsessão como este, em que a paciente ainda pode reagir com segurança, faça indispensável o curso pessoal de resistência. Não adianta retirar da sucata que perturba um ímã, quando o próprio ímã continua atraindo a sucata. Isso aí é muito bacana também. Isso. Efetivamente, seríamos singularmente favorecidos por ensinamentos novos e se persistíssemos no estudo em foco. Todavia, Saldanha, de longe, nos endereçava o olhar indagador e era preciso seguir adiante. Aí ele já encerra, né, o caso da menina aí. Isso, aí ele encerra. Daí buscando. Essa da sucata aí. Isso é bem interessante. Faça indispensável o curso pessoal de resistência. Não adianta retirar a sucata que perturba um ímã, quando o próprio ímã continua atraindo a sucata. Sim. Então, no caso, ela era o ímã. Não muda, né? Os dois eram uma sucata. Então, ela estava atraindo, né? Porque é um caso assim que as pessoas muitas vezes não entendem bem, né? O obsessor, ele vem para obsidiar e tem que fazer um trabalho para desobsessão. Aqui ele deixa bem claro. Ele fala aqui, ó, exige renovação interior e, ao que acredito, não obterá nesta casa senão com um ligeiro paliativo. Então, o que ele está dizendo aqui claramente que é para a gente guardar sempre? A obsessão, ela não acontece apenas de um lado, é dos dois lados. Tem que haver uma afinidade, né? Então, ela atraiu os dois. Se ela não atraísse com o nível mental que ela tinha, ela não teria a obsessão. Então, se ela se promovesse a uma renovação interior, como o Gubbio fala aqui, com certeza metade dos problemas dela já tinha resolvido. Então, a obsessão, ela não se trata apenas chegar e doutrinar o obsessor. Se o obsidiado, ele não muda a sua atitude, sim, né? O principal, quando você trata de obsessão, é fazer com que o obsidiado entenda que ele tem que mudar. Porque ele precisa tanto de ajuda, né, quanto o obsessor. Ele precisa tanto de ajuda quanto o obsessor. Sim. Na verdade, sim. Porque aqui ele deu um exemplo muito bom. É o ímã. Então, ela é o ímã. Ela estava atraindo eles. Se você consegue desativar esse ímã, você consegue desmontar esse problema. Então, não adianta tratamentos radicais, né, espirituais radicais, como a apometria, por exemplo. Não adianta nada se o trabalho não é feito com o obsidiado encarnado. Por isso que você chegar e afastar o obsessor vai ser por um tempo só. Depois ele vai voltar. Porque o ímã continua atraindo. Então, o trabalho do centro é justamente evangelizar o obsidiado para que ele mude. E aí ele não deixe mais de ser um ímã. Ele deixe de ser um ímã, né? Não atraia mais. Numa das aulas de médium lá que nós tivemos, que tinha, né, falava das
das energias negativas que você acaba atraindo, né? Aí teve um obsessor que chegou, né? E falou um monte de coisa, e aí perguntaram para ele, mas por que você não deixa ele em paz? Mas por que eu deixo ela em paz? Ela gosta, pô, que eu esteja aqui. Eu não vou embora, ela gosta, pô. É um negócio, parece piada, mas é verdade. É verdade. Uhum. O encarnado, ele acaba sempre funcionando como o imã que eles falam que atrai. Aí você tem... O Chico aqui fala, por que você mandou o obsessor embora, né? Evangeliza os dois. Evangeliza os dois, pô. Tem uma frase dele que ele fala isso. É por isso que no centro espírita, ele faz o trabalho emergencial, espiritual, e encaminha a pessoa para fazer uma escola de aprendizes, por exemplo, que é justamente a parte da evangelização do encarnado. Uhum. Porque sujeito a influências espirituais, todos nós estamos. Mas só nós temos o poder de conseguir desfazer as más influências, que é nosso proceder, a nossa conduta, o nosso nível mental, nossa frequência mental. Aí cabe a nós isso. Então, se a gente não fizer a nossa parte, eles lá vão fazer como ele colocou aqui, ligeiro paliativo. Exatamente. Mesmo quando você tem um tratamento com passes no centro, é um paliativo, se você não mudar. Sim. Você vai resolver o seu problema daquele momento, naquela época da vida, mas você continua com os mesmos pensamentos, daqui a pouco você volta lá fazer o mesmo tratamento e volta de novo. Aí... Mas você sai do centro ali, já teve que esperando você lá fora. Exato. Mano, ele não entra, ou então você está ali, ele sai. Aí quando você terminou o passe, você sai ali fora, acabou. Ele encosta de novo. Porque você não mudou sua frequência, né? Você não mudou você continua na mesma... Você não fez a reforma íntima, né? Você não mudou a frequência. Continua sintonizando a mesma rádio. Pois é. Aí na sequência aí, dá uma resumida, porque o percurso é meio longo até a quinta questão. Sim. Mas aí eles chegam lá junto ao operador medianímico, né? Tem lá já tinha lá uma entidade lá que parecia que não era ruim, né? Aí eles essa entidade que estava lá, que identificou o Rubio, o André Luiz, ele chega e fala: já lhes identifiquei pelo tom vibratório a posição de amigos do bem. Aí ele fala assim: venho aqui na defesa deste amigo. Segundo estarão informados, dispomos do recinto de vigoroso operador mediúnico, sem iluminação interior de maior vulto. Então essa entidade estava acompanhando o tal do professor lá, e ele, assim, já estava consciente que o cara não era lá essas coisas, né? Mas ele tinha um poder de intercâmbio com o mundo espiritual que era né, fantástico ali, né? Uhum. Que aí ele fala: nesta casa o enfermo não é amparado pelo socorrista de que se vem valer, sim pela assistência espiritual edificante de que possa desfrutar. Então ali, quer dizer, era algo assim meia boca, né? Tinha lá uma coisa assim muito, né, nota 10, mas dava para quebrar o galho. Tinha algumas coisas lá que dava para quebrar o galho. O cara também não era flor que se cheirasse, né? Esse aí que estava lá, o companheiro que ele foi lá. Este companheiro é austero administrador de serviços públicos, né? Na condição de mordomo e disciplinador, incapaz de usar o algodão da ternura em feridas alheias, adquiriu ódios gratuitos e silenciosas perseguições que lhe vergastaram a mente sem cessar. Então era um outro caso de um outro encarnado, que pelo visto ele era funcionário público, mas com certeza ele não era lá muito honesto nas atividades dele, né?
Mas ele estava dando uma virada na chave, né? Aí ele começa a descrever o caso desse terceiro elemento, né? Aí ele fala que ele estava meio que com problemas físicos. Sim. Eu acho interessante aqui isso aqui, ó. Lutando desassombrado por reajustar concepções de funcionários relapsos, mas sem armas de amor na própria defensiva, apresenta consideráveis prejuízos nas veias coronárias. Uhum. Ou seja, ele estava prestes a sofrer um problema cardíaco aí, né? Semelhantes ataques de forças imponderáveis visaram-lhe igualmente o fígado e o baço, que se revelam em lamentáveis condições. Acontece, porém, que a grande corrente de perseguidores, despertados por sua ação enérgica e educativa, conseguiu insinuar nos médicos que o assistem a necessidade de uma intervenção na vesícula biliar, preparando-se-lhe com isso um choque operatório que lhe imporá a morte inesperada do corpo. Ou seja, os obsessores desse terceiro caso aqui estavam influenciando médicos encarnados a fazer uma cirurgia nele. E essa cirurgia não daria certo. E ele acabaria morrendo na mesa de operações. Eu achei interessante aqui, porque acho que mês passado, um mês retrasado, passou no noticiário os 40 anos da morte da Clara Nunes. Sim. Vocês lembram esse caso? Ela foi fazer uma coisa assim simples. Parece que é coisa... Variz. E ela simplesmente morreu na cirurgia. Uma coisa assim absurda. O médico operou ela, né? O médico disse que nunca mais viu nada. 40 anos que nunca mais viu. Nada igual. É algo assim absolutamente fora do padrão, fora do comum, algo assim que nunca aconteceu. O tal do médico, ele ficou calado esses 40 anos e agora ele resolveu falar que foi algo assim tão assim fora do comum que ele não acredita como que isso pode ter acontecido. E aí é um caso que de repente pode ter sido o caso da Clara Nunes, né? E a gente não sabe o que pode ter acontecido com ela, mas quando eu li esse trecho aqui, na hora me veio na mente isso daí. E ela era muito ligada às coisas espirituais, né? Ela frequentava os centros de Umbanda, enfim. Vestia aquelas roupas, né? Sim. Mas parece que o nosso amigo aí vai conseguir reverter o negócio, né? Recebi instruções no sentido de obstar a operação cirúrgica e a vitória da minha tarefa. Ele é poderoso, porque ele ia de encontro aos obsessores, que são vários, né? Querendo a morte do cara, e pelo jeito ele ia ter sucesso. Você voltando no tempo, você vê umas coisas aí que a pessoa vai fazer uma cirurgia de vesícula, que é um troço simples, e faz a cirurgia, acabou a cirurgia, morre, porque tem um choque anafilático, tem não sei o quê. Pra pensar mesmo isso aí. Eu perdi uma amiga no Rio de Janeiro, cheio de saúde, deu problema na vesícula, foi tirar a vesícula, meia hora de cirurgia, tirou, tava pronto para sair da sala, choque anafilático. Ficou. Nossa. Coisas simples, né? Simples. Aí aí fala assim, cabia-nos a execução de deveres importantes e precisávamos retornar ao Saldanha. O problema de Margarida era complexo e competia-nos enfrentar-lhe a solução de ânimo firme. Aí o obsessor da infortunada senhora, sentindo-nos o concurso espontâneo, acolheu-nos sem desconfiança. Aí achei, essa parte aqui é bastante interessante. Com fina sagacidade asseverou que era necessário evitar a piedade do médium e confundir-lhes as observações através de todos os recursos possíveis. Então aqui já estava tratando o caso da Margarida. Aí o tal do Saldanha pede a presença de um colaborador, né? Ele cita aqui como um anão de semblante enigmático e expressivo. Aí o Saldanha pede para ele, né, que o operador da casa não deveria penetrar o problema da Margarida. Ou seja, ele chama o tal
do cidadão aqui, que ele cita como um anão de semblante enigmático, e fala para ele, olha, vamos melar aí esse intercâmbio, porque o tal do Gabriel, que é o marido da Margarida, não pode ficar sabendo que nós estamos aqui agindo. Ele tem que dar um jeito aí para confundir o tal do psiquista, para ele não entender coisa alguma e dar uma resposta tudo errada. Aí o serviçal manifestou indisfarçável contentamento e assegurou que o médium não perceberia patavina. Patavina, essa expressão era muito usada. O nome do anão era Expedito, não era? Aqui no comecinho, quando ele fala? No parágrafo anterior. Expedito. Saldanha pediu-lhe cooperação. Não, expedito é uma expressão assim, rapidamente. Tá certo, não faz sentido o nome aí, tem razão. Rapidamente, Saldanha pediu-lhe cooperação. Aí eu achei interessante, sem detença, reconheci que o médium se podia controlar de algum modo os espíritos que se alimentavam de seu esforço, era também facilmente controlado por eles. Só que essa página aqui é importantíssima para quem é médium. Porque você vê que se a pessoa não sabe identificar certas coisas, a pessoa não tem conhecimento da doutrina, não tem um procedimento ético, moral correto, a pessoa assim, cai num nível de frequência que você se confunde. Quer dizer, a gente vai ver aqui que ele vai se confundir e não vai perceber que estava sendo enganado. Então isso é uma coisa, um alerta importantíssimo para quem é médium. E aí entrou o dinheiro, né? Nesse parágrafo anterior ele fala do dinheiro. Sim. Lamentável. O professor pôs-se imediatamente a combinar o preço do trabalho de que se encarregaria, exigindo o adiantamento de Gabriel, significativo pagamento. Então ele já queria o pagamento adiantado para poder fazer o trabalho mediúnico, né? Então ele ganhava dinheiro com isso, quer dizer, é o interesse dele que estava... Aí mais para frente ele fala assim, depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro estabelecido, colocou-se o vidente em profunda concentração e notei o fluxo de energias emanarem dele. Aí fala aqui do fluxo de energias emanarem dele através de todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. Aquela força, semelhante a vapor fino e sutil, como que povoava o ambiente acanhado, e reparei as individualidades de ordem primária ou retardadas que se coadjuvavam o médium em suas incursões em nosso plano, sorviam-na a longos haustos. Ou seja, aquela forma plástica que sai, que é comumente utilizado para a materialização, né? O ectoplasma. Então, ele tem formas sutis, tão sutis que não se destinam à materialização, que é o caso aqui. E outras formas um pouco mais grosseiras que procede a materialização para os encarnados enxergarem, né? Aí vem a quinta questão, né? Gubbio fala sobre a força e a energia plástica da mente, que, embora não seja patrimônio de privilegiados, só a entendem quem exercita meditações acuradas. Leia com atenção e reflita com o grupo suas compreensões. Examinando a paisagem, Gubbio esclareceu-nos com voz imperceptível aos demais. Essa força não é patrimônio de privilegiados. É propriedade vulgar de todas as criaturas, mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que exercitam por meio de acuradas meditações. É o spiritum
Subtilíssimos de Newton, o fluido mágico de magnético. O fluido magnético de Mesmer e as emanações ópticas de Reichenbach. No fundo, é uma energia plástica da mente que se acumula em si mesma, mantendo-a ao fluido... Tomando-a ao fluido universal. Fluido universal, em que todas as correntes da vida se banham e se refazem nos mais diversos reinos da natureza, dentro do universo. Cada ser vivo é um transportador dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. Nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usá-las, desenvolvê-la, enriquecê-la, sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la. Entretanto, na maioria das vezes, a criatura foge à luta que interpreta por sofrimento e aflição, quando é inestimável recurso de autoaprimoramento, adiando a própria santificação, caminho único de nossa aproximação do Criador. É isso aí. Certo? Vendo a cena e se já é a sexta, né? Vai para a sexta já. Isso. Ponderei. A sexta tem 3 ou 4 páginas aí para chegar no a sexta até o fim agora, né? Mas essa questão aí do fluido que ele está falando é como o Cláudio comentou também anteriormente, se você não estudar, se você não se compreender, se você não tiver domínio, né? Você influencia e é influenciado facilmente. O médium não pode, de maneira nenhuma, se deixar dominar pelas energias. Né? Esse negócio de você estar em qualquer lugar e começar... O pessoal que incorpora, acontecer essas coisas, está totalmente errado. Um lance que aconteceu lá no... foi de 2 médias que brigaram incorporadas. Nossa. É mesmo? No P3B, ele no final chamou as 2 no canto lá e desceu a lenha. Porque que médio é você que não tem controle do que acontece? Caramba! Tinham opiniões diferentes a respeito de uma coisa que aconteceu lá e resolveram discutir, incorporar. Quer dizer, influenciadas, né, pelos espíritos. Olha só. É porque você, como médium, você tem domínio do seu corpo físico. Você interrompe a conexão espiritual com o espírito a hora que você quiser, porque é você que manda. Então, se você está ali naquela situação, cabe o médium cortar isso daí. Exatamente. Então ela se deixou dominar, né, na verdade, Alexandre? Sim. Se deixou dominar e partiu para cima da outra. A interferência do obsessor foi de fato fantástica, em cima das 2, né? E as 2 começaram a discutir como se estivessem... É muito triste, né, um negócio desse. É um caso semelhante ao que a gente acabou de ver aqui. O espírito acaba influenciando o médium, induzindo o médium, né? Tem uma coisa tão simples que você faz para evitar um evento desse, abre os olhos, pelo menos, né? Porque você está ali na corrente, você está procurando ajudar, fecha os olhos, se concentra. Se você sentir que o negócio está ficando complicado, abre os olhos, pô. Você corta uma boa parte da influência. É porque começou a sentir que a coisa tá ruim, já corta. Corta porque coisa boa não é. Agora, para isso você precisa estudar, né? Precisa entender, precisa exercitar. Sim. Não é só médium, e vai para lá e fica ao bel prazer, entendeu? É isso que acontece aqui nesse que o cara recebe para fazer. Ele tem poderes, mas o que ele faz aí não tem valor nenhum. E aqui ele coloca assim, é propriedade vulgar de todas as criaturas. Então essa força que ele mostrou aqui, todos nós temos. Todos nós temos. Então só cabe nós a aprender a utilizar, né? Exatamente. Aí vem a 6ª questão, né? Neste capítulo relata um médium psiquista vigoroso da instrumentalidade, porém sem sublimação na ordem moral.
O médium recebe orientação dos obsessores da enferma, mas a equipe espiritual de Gúbio não pode intervir a seu favor. Por que não puderam intervir? Busca a resposta. Eu não achei assim especificamente a resposta, né? Mas ele dá um parecer aí, vai falando, mas não achei uma resposta direta. Vocês encontraram alguma resposta direta na sexta? Eu acredito que a resposta é uma resposta de reflexão, não está escrito no texto. Sim. É o que deixa aparecer, né? Porque teria que se concluir, vamos dizer, né? Porque aqui, assim, ele continua no que segue, ele fala assim, né? Não vemos aqui qualquer sinal de sublimação na ordem moral. O professor de relações com a nossa esfera sintoniza com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham em posição primitivista. Então ele utilizava a mediunidade de forma mecânica. Ele ali era como se fosse uma máquina só. Ele não pensava. O médium, ele tem que pensar, ele tem que refletir no que ele está fazendo. Ali ele não refletia, ele simplesmente agia como se fosse uma máquina. Aí fala assim, daí o imperativo de muita capacidade de sublimação para quantos se consagram ao intercâmbio entre os dois mundos, porque se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Nesse ínterim, reparamos que o médium, desligado do corpo físico, se punha a ouvir atencioso justamente a argumentação do assalariado mais inteligente, que é o tal do anão lá que ele citou, né? Cuja cooperação Saldanha requisitara. Volte, meu amigo, asseverava jactancioso ao médium desdobrado, e diga ao esposo de nossa irmã doente que o caso orgânico é simples, bastar-lhe-á o socorro médico. Então o que ele estava falando para o médium? Falando, não tem nada de espiritual aqui, o problema dela não tem nada a ver com o espírito. O problema dela é só orgânico, é remédio, é médico, é medicina terrena, é só isso. Aí ele fica um argumento aqui com o cara, né? E o cara convence o médium que o problema era simplesmente da medicina, não tinha nada a ver com nada espiritual. Aí a questão que ele pergunta aqui, por que eles não interviram? Eu acho que assim uma resposta que poderemos encontrar aqui nesse parágrafo um pouquinho mais para frente, que ele fala assim, não nos achamos, o André, né? O André pergunta para o Gúbio, né? Não nos achamos diante de autêntica manifestação espiritista? Eu souber isso aqui. Aí ele fala, sim, confirmou em tom grave. À frente de legítimo fenômeno dentro do qual uma individualidade encarnada recebe os pareceres de outra, ausente do envoltório carnal. Entretanto, André, os companheiros de ideal cristão, corporificados na crosta da terra, vão compreendendo agora que o fenômeno em si é tão rebelde quanto o rio encachoeirado que rola a esmo, sem comportas, sem disciplina. Jamais endossaremos um espiritismo dogmático e intolerante. É imprescindível, porém, que o clima da prece, da renúncia edificante, do espírito de serviço e fé renovadora, através de padrões morais nobilitantes, constitua a nota fundamental de nossas atividades no psiquismo transformador, a fim de que nos encontremos realmente num serviço de elevação para o Supremo Pai. Aqui, esse trecho eu entendi assim, que é o que a gente vai encontrar a resposta. Por que eles não puderam intervir? Porque ali cabia ao médium aprender como utilizar a sua mediunidade, e ele não estava fazendo isso. Então eles não podiam simplesmente chegar para o médium e falar, olha, meu filho, acorda aí que você está sendo enganado. Cabia a ele próprio, no exercício da mediunidade, aprender a distinguir o certo do errado, o enganoso do verdadeiro. E não cortando o que você está dizendo aí, depois, dentro daquela filosofia, mesmo nos
parágrafos não, nos capítulos anteriores, aí lembra que em situações determinadas que o André falava, oh, se fosse eu, chegava aqui e colocava todo mundo para correr e tal, e o Gubi em momento nenhum realizou esse tipo de atitude, teve esse tipo de atitude. Né? Interferiu, né? Interferiu. Eu acho que aqui ele simplesmente pega a situação como um todo, mais uma vez, e exemplifica o que deveria acontecer, que na realidade não está acontecendo. Mas ele não tem ou pelo menos não queria ter o poder de intercessão ali, né? Chegar e atuar. Não é assim. Né? Ele não teve em momento nenhum, acho que dentro ainda daquela filosofia que é relatada nos capítulos anteriores. É o que parece. Porque ele sempre pega a situação e exemplifica. Ele pega a situação e exemplifica. Né? Então, ele não atua, né? Ele não pode ficar ensinando o médium a fazer uma coisa que ele já deveria saber. Então, ele não pode se colocar na posição de um professor naquele momento ali, que não cabe a ele, não é essa a tarefa dele naquele momento. É o que a gente aprende quando a gente faz curso de médiums. Sempre é falado no curso de médiums, você tem que aprender a distinguir as coisas. Você tem que aprender a sentir se o espírito ali é de uma vibração ou é de outra, para você perceber se for um espírito que não é lá coisa muito boa, você perceber e você saber a hora de cortar a conversa, como aconteceu, como foi esse caso relatado aí. Eles não perceberam, deixou a coisa fluir, deu no que deu. Então cabe ao médium aprender, não cabe a ele como professor naquele momento. Mesmo porque a intervenção dele ali não ia resolver o problema do médium. Né? Poderia até resolver o problema da Margarida naquele momento, mas o problema da Margarida seria só pontual. O médium continuaria nos próximos atendimentos fazendo as coisas erradas do mesmo jeito. Continuaria sendo um imã. Continuaria sendo, vamos dizer assim, um instrumento dócil das entidades que estavam ali naquele momento, porque ele estava agindo como uma máquina. Ele não estava pensando no que ele estava fazendo. Ele não estava entendendo. Por quê? Ele cobrava, né? Ele ganhava dinheiro nesse tipo de função. Então, a moral dele, já foi para as cucuias há muito tempo. Ele não está interessado em ser correto, em fazer o bem. Está interessado em ganhar dinheiro. E falando besteira, né? O Expedito morrendo de rir do que ele estava falando lá, não tem nada de espiritual, não. Não percebeu isso, né? O Saldanha estava só como espectador, né? O Saldanha estava só como espectador, vendo o circo, né? Vendo o circo. Estava adorando, estava adorando. E aí eu acho que ainda dentro dessa filosofia, a atitude do Gubbio de ainda não interferir, mas usar aquilo como exemplo para o André, e sempre lhe explicando, né? As pessoas estão vendo isso que está acontecendo, André? Tanto é que ele se refere, e toda a explicação que ele dá é para o André e para o Eloy, né? E usa aquela situação, aquele momento como exemplo de, tá vendo como é que se não deve fazer, vamos dizer, né? O que está acontecendo, tá percebendo? Aí ele passa as mensagens, né? Tanto é que até o final desse capítulo não se resolve, né? Ela sai daí como se nada tivesse acontecido. E aqui é um excelente, assim, toque para quem é médium, né? Que aí ele descreve aqui, né? Temos aqui um médium de possibilidades ricas e extensas, e pelo simples comércio vulgar a que reduziu a movimentação de suas faculdades, não acorda impressões construtivas naqueles que o buscam. Pode ser um cooperador valioso em certas circunstâncias, mas não é trabalhador ideal, suscetível de provocar o interesse dos grandes benfeitores da vida superior. Porque ele tem isso também. Quanto mais baixo você é, quanto mais você se desvia da tua missão, vamos dizer assim, menos se aproximam os espíritos evoluídos de você. E você não tem nada para oferecer. Você acaba sendo influenciado por espíritos de baixa vibração, que se apoderam de você a hora que quer,
e você fala besteira. Como ele diz aqui, né? Abriu os olhos, restou-se na cadeira e informou a Gabriel que o problema seria solucionado com a colaboração da psiquiatria. Nada a ver, né? Porque o objetivo ali era o médium ele perceber que ela estava sob influência nociva de entidades. Aí o que eles fizeram? Eles armaram um circo ali. Falaram, olha, fala, né? Chamou o rapaz lá, né? O anão lá. Falou, olha, dá uma enganada no tal do médium. Aí a entidade passa o recado para o médium de que o problema era orgânico, não tinha nada a ver espiritual. E o médium, como não tem essa conduta moral ilibada, ele caiu no conto do vigário. E o Gabriel, como não tinha discernimento nenhum, coitado. O Gabriel, ele já foi ali meio que sem lá muita vontade, né? Porque ele também acreditava nisso. Aí acabou que, se o médium, um professor psiquista muito afamado pelo visto, falou isso, tá falado. É tão complicado isso aí que o médium, às vezes, os exemplos que são dados no curso de médium, entra o espírito falando, eu sou Jesus Cristo, vim trazer uma mensagem. Pô, quem é você? Eu sou Hitler. Sou Hitler e tenho uma coisa importante para dizer. Esses espíritos que são espíritos gozadores, né, são os que estão ali para fazer você de palhaço, chegam e começam a falar coisas que não tem nada a ver. E passam às vezes as mensagens bonitas, né? E aí no final você fica olhando essa porra. Essa mensagem, eu não sei não. Mas o que eles falam assim, não era a maneira daquele espírito, daquela pessoa quando estava viva falar. Então não é a mensagem dela. Pelo estilo de redação, você vê que não é o da pessoa. Mas o próprio Kardec, nas obras básicas, ele fala assim, ó, se a mensagem for positiva, tiver alguma utilidade, ótimo. Quem assina essa mensagem não importa. O que importa é o conteúdo da mensagem. Agora, se for uma mensagem meio contraditória, mensagem que sem pé nem cabeça, esquece, joga no lixo. Mas às vezes eles fazem isso e passam até uma mensagem boa e no final se identifica como quem não é. Sim, são chamados espíritos pseudo-sábios. Eles passam uma mensagem que a redação, muitas vezes, você não percebe coisa alguma. Mas muitas vezes estão se passando por espíritos de elevada hierarquia espiritual. Por quê? É a vaidade, né? Se eu vou passar uma mensagem lá, o povo vai achar que eu sou um grande, né? Sou aí um Jesus Cristo, nossa. Espírito brincalhão, às vezes é espírito que se acha, né? É igual o pessoal... Zombeteiro, o termo que usa mais, né? É igual aquele pessoal que faz os filminhos na internet, passa uma imagem que e na realidade não é coisa alguma daquilo que passa, né? É o tipo de pessoa, assim. Esse tipo de pessoa que faz os filminhos na internet, falando um monte de coisa de si mesmo, que não é na realidade, é esse tipo de espírito que passa essas mensagens, só que a diferença é que um está encarnado, outro está desencarnado. Tem um fato que eu escrevo também, que uma vez estava numa sessão lá, no P3B, não sei o que, estava terminando, acabou. Aí, de repente, o médium virou e falou, eu não vou falar, não? Você não vai deixar eu falar, não? Aí você para e pensa, quando que um espírito evoluído, que tivesse alguma coisa para passar de bom, ia se reportar a alguém dessa forma, né? Sim. Ele poderia levantar a mão com humildade, eu gostaria de passar uma mensagem, mas ele foi extremamente agressivo. Não vai deixar eu falar, não? Eu tenho uma mensagem para passar aqui. Aí você já começa a achar que aquela mensagem ali não é. Com esse tipo de atitude, já percebe que coisa boa não é. Mas é interessante aí, né? Tem que estudar muito, cara. Nossa senhora. Orar e vigiar mais do que nunca o médium, né? Precisa fazer. Nossa senhora, a responsabilidade é grande, velho. Não é? E aí vem a sétima, né? O que é preciso para ser um bom médium? O bom médium é assim, ó. Disciplina, disciplina, equilíbrio emocional, constância, autoconhecimento, consciência e principalmente ser verdadeiro. Né?
se não tiver essas coisas todas, de novo, você fica longe daqueles que realmente têm alguma coisa de importante para te passar. Se afastam de você quando percebe que você é um médium que não leva a sério o que você tem um dom que você não sabe trabalhar ele, se afasta. Que aqui ele fala assim, ó, não basta dessa maneira exteriorizar a força mental de que todos somos dotados e mobilizá-la. Então não basta ser um médium mecânico, você ter a habilidade de ter contato com o plano espiritual. Isso aí é uma coisa mecânica, que todo mundo tem. Aí ele coloca o complemento aqui, ó, que é o que o tal do professor não tinha. É indispensável, acima de tudo, imprimir-lhe a direção divina. É por esta razão que pugnamos pelo Espiritismo com Jesus, única fórmula de não nos perdermos em ruinosa aventura. Então não basta ser um médium mecânico, você tem que entender que moralmente você deve ser uma pessoa ética. Você tem que ser uma pessoa justa, você tem que ser uma pessoa que se conduz realmente como o que você diz que é. Não basta fazer propaganda de si mesmo como uma grande pessoa e escondido ali você tem os esqueletos no armário. Né? Então tem que ser a habilidade mecânica e a moral. Sim. Isso me faz... duas coisas, você não vai ser um bom médium. Isso me faz lembrar a situação do tal do João de Deus aí. Será que não é exatamente esse quadro? Eu lembrei dele também. Não dá para trazer isso como... Quer dizer, o cara que ele fazia, ele era um médium, né? Que tinha lá as suas virtudes, se é que a gente pode dizer isso. Mas, né? Eu escutei uma história, não sei se era verdade. O Zé Arigó morreu num acidente automobilístico terrível, né? Ele morreu de uma forma trágica, porque ele estava começou a cobrar as coisas que ele fazia. Ele ficou tão assim encantado com o poder que ele tinha que ele começou a cobrar. E aí eu não sei se é verdade, eu nunca pesquisei isso. E aí pouco tempo depois... De fato, ele morreu num acidente mesmo. Foi. Mas, vamos dizer assim, Foi lá na década de 60, não foi? Aquela famosa maldição do faraó, né? Não é porque ele começou a cobrar que aconteceu isso aí como assim, como uma vingança do plano espiritual. Vamos fazer isso com ele porque ele tá como... Não é isso. É que ele provavelmente se perdeu, vamos dizer assim, em termos de vaidade, ele se tornou tão vaidoso, ele se perdeu e simplesmente, num momento de distração, ele acabou causando um acidente e morreu. Mas o fato de uma coisa ter acontecido não significa que ele aconteceu porque ele começou a cobrar. Porque as pessoas relacionam na hora, né? Você quando vai ler a história, relacionam na mesma hora. Sim, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deu ruim, né? Assim, quando você começa a fazer... É igual o João de Deus, né? Deu ruim, tá preso. Ele procurou aquilo, né? A pessoa começa a ir por esse caminho, a pessoa, vamos dizer assim, o plano espiritual que o assessorava se desligou. Ele começou a se ligar com outro padrão vibratório, que não foi muito bom. Isso pode ter induzido a causar esse acidente. Isso pode ter acontecido por causa disso, mas a gente não sabe o que realmente aconteceu. Mas com certeza ele passou a ser desassistido. O João de Deus é um tipo de cara que você vê. É bem claro o tal do professor aqui. Ele ganhava dinheiro com tudo que ele fazia. Ele cometia crimes assim, inomináveis. Conta, um dos primeiros casos que aconteceu foi ele ter estuprado uma menina menor de idade há uns 40, 50 anos atrás. O que ele não contava, ele ainda atirou na menina para matar, jogou o corpo no rio.
O que ele não contava é que a menina sobreviveu. Né? Então aí tudo veio à tona. Agora, com certeza, ele não estava sendo assessorado por boa coisa. Com certeza, igual o rapaz aqui do nosso capítulo. As companhias dele, com certeza, não eram boas. Sim. E aí aconteceu o quê? Aí começou a vir à tona, foi preso, acabou com tudo. E você vê, eu vi depoimento de comerciantes na cidade lamentando o que aconteceu, não com as vítimas, mas pelo fato da cidade agora ser um deserto. Uhum. Ou seja, ele ganhava, os comerciantes lá ganhavam dinheiro com o João de Deus também. Sim. Então vai dizendo que eles também não eram partícipes disso tudo? Uhum. É complicado. E tem uma coisa, você nunca vai perder a mediunidade, né? Você vai perder os contatos. Vai perder aqueles que poderiam se utilizar do seu corpo para fazer uma coisa boa. Você vai sendo podado, você continua médio, mas não tem comunicação nenhuma. Sim, a mediunidade ela é uma coisa mecânica. Todo mundo tem. O que diferencia o bom médium do mau médium é as companhias que a gente tem, né? Tem. Aí tem um finalzinho aqui, né? Sim. O casal agradeceu comovidamente. Enquanto se articulava a despedida, o professor recomendou à enferma resistência e cautela ante os estados mentais depressivos. A jovem senhora recebeu as observações com desencanto e a dor de quem se sente alvejado pelo sarcasmo e partiu. Saldanha, à nossa vista, abraçou os cooperadores que tão bem haviam desempenhado a deplorável tarefa, combinou a ocasião de encontro amistoso a fim de comemorarem o que se lhes figurava significativo triunfo e em seguida notificou-nos em voz firme: vamos, amigo, quem começa a vingança deve marchar seguro até o fim. Endereçou-lhe o gúbio triste sorriso com que disfarçava a aflição extrema e acompanhou humildemente. É um caso sinistro do mal vencendo o bem? E por aí vai, ela continua, ou seja, até agora nada, é só peregrinação. O mal está vencendo o bem, né? Vamos dizer assim que o mal está predominando, né? Predominando. Mas não vai dominar, com certeza. Aham. Com certeza. É isso aí, então. Encerramos aí por hoje.